Verso 23 diz: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Então, enquanto Daniel orava ali, Deus enviou o anjo Gabriel para explicar-lhe a visão. Mas que visão? O anjo havia dado uma explicação, como nós já dissemos, completa acerca do significado do carneiro, do bode, do pequeno chifre, mas a única coisa que Daniel não havia entendido era a respeito daqueles 2.300 dias, ou 2.300 anos, de acordo com a profecia. Mas ao invés de falar dos 2.300 anos proféticos que alcançariam o tempo do fim e a purificação do santuário, ele introduz o tema da profecia das 70 semanas. Daniel havia orado pelo seu povo, pelo santuário que estava ali desolado, e então o anjo se limitou a um período menor que estava relacionado apenas ao povo de Daniel e da cidade dele, Jerusalém. Vejamos o verso 24 agora. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Essa expressão aí, decretadas, ou em algumas outras versões, determinadas, pode também ser traduzida como cortadas, ou seja, aquelas 70 semanas iam ser cortadas de um período maior, daqueles 2.300 anos. Lembrando que 70 semanas correspondem a 490 anos. Esse período de tempo, de 490 anos, foi destinado para o povo judeu, para que eles cessassem a transgressão, para que eles dessem fim aos seus pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e também para ungir o Santo do Santo. Em outras palavras, o céu estava esperando que o povo de Daniel se arrependesse. E se isso não acontecesse, o povo perderia então o privilégio de uma nação escolhida. Essa profecia, 2.300 tardes e manhãs, nos impressiona não somente pelos detalhes específicos ricos das predições sobre a primeira vinda de Jesus aqui a essa terra, mas também torna ainda mais fenomenal por causa da determinação exata de tempo que esses eventos aconteceriam. O anjo Gabriel deu a Daniel informações detalhadas sobre quando que Jesus viria e por que é que ele viria. Veja só, com mais de 500 anos de antecedência de Jesus ter vindo aqui a primeira vez a essa terra, foi então predito com precisão nessa profecia de Daniel. E ela ocorreria no final dessas 69 simbólicas semanas de anos, 69 semanas das 70 semanas, né, que correspondem a 490 anos, contadas então a partir do tempo da ordem, da emissão da ordem para a restauração e reconstrução de Jerusalém. Na metade da última semana, das 70 semanas, né, da última semana, o Messias então seria eliminado, ou seja, seria morto, sofreria uma morte violenta. Por ser um sacrifício verdadeiro, Jesus então colocou fim àqueles sacrifícios que eram feitos no santuário terrestre. Mas a nação judaica rejeitou o príncipe Jesus e por isso passaram pela desolação causada pela guerra. Finalmente é dada então a certeza de que a ira seria derramada sobre o desolador. A profecia é maravilhosa, é simples e ao mesmo tempo é convincente em seu testemunho e encontra seu cumprimento exato na semana de anos repleta de eventos. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse estudo das 2.300 tardes e manhãs, você poderá encontrar aqui na descrição do vídeo um link que te dirigirá a esse estudo, mais especificamente. Essa última semana que faltava então para completarem as 70 semanas, nessa última semana, que na verdade são 7 anos, né,
Começaria então com a unção de Jesus, ou seja, com o seu batismo, que foi no ano 27 depois de Cristo, e na metade da semana seria a crucifixão de Jesus, que foi no ano 31 depois de Cristo. E esse período aí de oportunidade para o povo judeu terminou com o apedrejamento de Estevão, que foi no ano 34 depois de Cristo. E aí findou esse período de oportunidade para a nação judaica. Agora o evangelho seria pregado aos gentios. Lembrando então novamente que essas 70 semanas se referem a 490 anos. E esses 7 últimos anos começaria, como nós já dissemos, com o batismo de Jesus, e na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio, Jesus então seria crucificado. A expressão aí para cessar a transgressão descreve a maneira com que Israel rejeitou os mandamentos de Deus. Eles encheram o cálice de iniquidade quando rejeitaram e crucificaram a Jesus. O texto também fala em expiar a iniquidade. Então, por uma só maneira foi provida a expiação. Foi pela morte de Jesus na cruz que trouxe então justiça eterna e passaria a ser eficaz não só para cada judeu, mas também para cada pecador individualmente, por meio do sacrifício e do serviço de sacerdócio de Cristo no santuário celestial. A expressão também selar a visão e a profecia revela o cumprimento de todas as especificações da profecia ao fim das 70 semanas. Atestaria a autenticidade da visão e colocaria um selo confirmando a profecia. Um selo é um documento que autentica, que dá autenticidade, que mostra que aquele documento é verdadeiro. Também a expressão ungir o Santíssimo ou os Santos dos Santos, Daniel está aí falando da unção do santuário celestial, como tipificado no santuário terrestre, naquela dedicação, como nós vemos lá em Êxodo 40, dando assim início ao sacerdócio celestial de Cristo. Vamos agora para o verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Daniel agora recebe uma luz onde ele pode entender quando começaria essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, consequentemente também das 70 semanas, que fazem parte desses 2.300 anos. Ele é identificado como a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Essa ordem era tão esperada aí por Daniel. E o anjo declara quando deveria se iniciar o período das 70 semanas e dos 2.300 anos, que seria desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. 7 semanas deviam ser dedicadas para a obra de restauração. Quando nós chegamos ao fim desta primeira divisão aí, as 7 semanas do início, devemos achar Jerusalém já restaurada, no seu aspecto material, e terminada a obra de edificação da praça e também do muro. Deste ponto se medem as 62 semanas, quando chegamos ao fim desta divisão, 69 semanas, do início, vemos aí a manifestação do Messias, de Jesus, o príncipe diante do mundo. Temos aí então mais uma semana para se completarem as 70, que nós vamos ver mais adiante no próximo verso. Quanto à ordem para reconstruir Jerusalém, o livro de Esdras registra 3 decretos. E o livro de Neemias decreta 1. Vejamos cada um deles. O primeiro foi promulgado no primeiro ano de Ciro, ao redor do ano 538, 537 a.C. Isso está lá em Esdras, no capítulo 1, versos 1 a 4. O segundo decreto foi durante o reinado de Dario I, para o prosseguimento daquela obra, que tinha sido parada e que foi dado em 519 a.C. Isso está lá em Esdras, capítulo 6, versos 1 a 12. O terceiro decreto foi no 7º ano de Artaxerxes, em 457 a.C.
Nós podemos ver isso lá em Esdras 7, versos 1 até o 26. Mas somente o decreto de Artaxerxes, esse terceiro, é que cumpre os requisitos da profecia dada a Daniel e marca então o início desse período profético de 70 semanas e de 2.300 anos, ou na profecia, como diz, 2.300 tardes e manhãs. Nesse decreto, além de permitir que os judeus fossem repatriados, Artaxerxes também concedeu a eles status de autonomia governamental, como está escrito lá em Esdras, no capítulo 6, verso 14, também no capítulo 7, versos 25 e 26. Veja só, se a profecia começasse a ser contada a partir dos dois primeiros decretos que nós mencionamos, as 70 semanas proféticas, ou 490 anos literais, teriam terminado antes do início da era cristã. Também esses decretos se referiam à restauração do templo e de seu culto pelos judeus e não à restauração de seu estado civil e político, todo o qual deve estar incluído na expressão para restaurar e edificar Jerusalém. Esses dois primeiros decretos eram preliminares ao que realmente aconteceu mais tarde, mas por si só eles não bastavam para satisfazer os requisitos da profecia, nem por causa das datas, nem por sua natureza. Portanto, nós não podemos considerar como ponto de partida para 70 semanas. A única questão que nos resta é referente aos decretos que foram concedidos a Esdras e também a Neemias, como está escrito lá em Neemias, no capítulo 2. Temos dois fatos para nós analisarmos e decidirmos qual é o correto, então, para se encaixar aí na profecia. Em 457 a.C., Artaxerxes Longímano concedeu a Esdras um decreto que subisse a Jerusalém e ele podia levar com ele tantos representantes do seu povo quantos ele quisesse. Essa permissão dava ilimitada quantidade de tesouros para embelezar a casa de Deus, para proporcionar oferendas para seu serviço e fazer tudo o que fosse preciso. Facultava-lhe ordenar leis, estabelecer magistrados e juízes e executar punições até mesmo de morte. Em outras palavras, restaurar o Estado judeu no civil e eclesiástico de acordo com a lei de Deus e os antigos costumes daquele povo.